Olá a todos, hoje vou aqui ensinar duas médias móveis que eu costumo usar nas minhas análises e costuma dar bons resultados. Quais são essas médias? Muito bem, é a média 5, como vocês estão aqui a ver, a cor de rosa, e a média 10, a castanho. Bom, temos aqui duas médias e estou a utilizar o gráfico diário. É uma leitura muito simples. Como é que eu faço a leitura utilizando estas duas médias? É muito simples. Cada vez que a média 5 quebra a média 10 em alta, ou seja, vamos supor que a média 5 estava abaixo da média 10, não é? E o que é que vai acontecer? A média 5 quebra em alta a média 10. Por exemplo, vou dar aqui o exemplo. Estão aqui a ver aqui este caso aqui. Portanto, a média, que é a cor de rosa, que é de 5, quebrou aqui a média 10, aqui a castanho. Se quebrou em alta, é um sinal positivo. Estão aqui a ver? Neste caso aqui, foi dado, aqui nesta zona aqui, foi dado um sinal de subida, utilizando estas duas médias, que para mim funcionam como um indicador. Ao contrário, diz-se que está a dar um sinal negativo quando a média 5 quebra em baixa a média 10. Por exemplo, se nós analisarmos ao dia de hoje, estão aqui a ver, a média aqui a 5 quebrou a 10. É também muito simples de ver. Portanto, a média 5 é a média dos últimos 5 dias. A média 10 é a média dos últimos 10 dias. Portanto, quando a média dos últimos 5 dias é inferior à média dos 10 dias, é um sinal de queda. Portanto, é muito simples usar essas duas médias. Como é óbvio, também muitas das vezes podemos aqui ter aqui uma leitura, por exemplo, quando a média começa aqui a subir antes, vem indicar que muito provavelmente vai quebrar aqui a 10. O mesmo acontece aqui quando ela faz ao contrário, mas rigorosamente a maneira mais fácil de fazer a leitura é mesmo essa, é com a quebra tanto para cima como para baixo em relação a essas duas médias. Caros leitores, portanto, usando aqui estas duas médias que muitas vezes eu costumo colocar nas minhas análises, portanto, já sabem qual é a leitura que vocês devem fazer. Muitas das vezes, até meto lá na análise, a média de 5 está acima da média de 10, significa que é uma leitura positiva, já sabem. Portanto, quando a média de 5 está acima da 10, é uma leitura positiva. Há quem use depois outras médias. Há outros investidores que usam médias de 13 com a de 26. Portanto, eu estou habituado a usar essas duas médias. Como é óbvio, existem outras médias. Vamos dar o exemplo. Se eu usar a média de 6 com a média de 12, ou a de 6 com a 10, vai ter mais coisa, menos coisa, os mesmos resultados, não é? Mas convém também usar médias que outros investidores costumam usar. Porquê? É muito simples. O que é que me adianta a mim eu dar um sinal positivo, não é, na minha plataforma, ou seja, na minha análise, quando para os outros ainda está negativo? E os indicadores, quanto mais pessoas usar o indicador, mais resultados, ou melhores resultados vai ter. E porquê? Muito simples. Vou dar aqui este pequeno exemplo. Vocês imaginam que num conjunto de 100 investidores, vamos supor que a bolsa era constituída por 100 investidores. Uma bolsa pequenina. Pronto. E vamos agora supor que dos 100 investidores, 70 investidores utilizam a média de 5 a 10. Ora, quando a média de 5, vamos dar este exemplo, quebrasse, aqui neste caso, em baixa a média de 10, o que é que esses investidores iriam fazer? Bom, com base em determinadas regras, os investidores iriam dizer que cada vez que a média de 5 quebra a média de 10 em baixa, vou vender, ou vou sair do mercado, né? Usando só esses dois indicadores. Então, se em cada 100, 70 investidores vão usar esta estratégia, o que é que vai acontecer de seguida a bolsa? Vai descer. Porquê? Porque 70%, 70 pessoas em relação a 100 são 70%. 70% utilizam esta regra. Portanto, vai haver mais vendedores
vai haver mais vendedores só pelo simples facto de usar esta regra. Portanto, é muito importante nós usarmos indicadores que são usados por outros investidores. Porque eu posso fazer aqui usar uma fórmula matemática e que muitas das vezes pode dar um sinal a mim, mas eu sou o único a ver aquele sinal. Até pode haver outros investidores noutras partes do mundo que se calhar utilizaram a mesma forma. Mas o que eu quero que vocês entendam é que, por exemplo, o indicador, o RSI, é um indicador importante. Porquê? Vocês acreditam que muitos investidores usam aquele indicador como o momento. Como tal, cada vez que aquele indicador gera um sinal, muitas pessoas vão atrás daquele indicador. Portanto, aí é muito importante, não é? Muito importante que os indicadores sejam usuais, porque se não for, não adianta grande coisa, como é óbvio. Caros leitores, olha, por hoje está tudo. Em relação, olha, aqui por exemplo, na análise aqui do S&P, aproveitando logo aqui o vídeo, portanto, temos aqui uma queda em baixa. Temos aqui outro indicador muito importante, que é o PSAR. Esses pontinhos aqui, estão a ver? Esses pontinhos, como estão aqui acima, significa que este indicador está negativo. Estão a ver? Portanto, temos aqui dois indicadores que já deram sinal negativo. No entanto, temos outros indicadores positivos, não é? Que ainda positivos, tanto que ainda não deram o sinal de queda. Portanto, e convém sempre, cada vez que vocês vão tomar uma atitude em relação a um determinado trade, convém sempre fazer uma análise de vários indicadores, porque um pode estar negativo e outro pode estar positivo. Neste caso, em concreto, o S&P, existem outros indicadores que ainda estão positivos. Pronto, caros leitores, por hoje está tudo e para a próxima haverá mais vídeos. Vá, até já, até já.